Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Envelhecendo e Agora, o podcast que vai te provar que a vida pode ficar ainda mais interessante com o passar do tempo. Meu nome é Helena Leon e eu sou o host desse podcast. Olá pessoal, eu sou Vinícius Miola, médico geriatra, host do podcast, e hoje o nosso episódio vai ser a realidade do cuidado de um paciente com demência, e a nossa convidada é a nossa queridíssima Letícia Bareta, a Tita, nossa amiga também, e participa conosco também das nossas páginas, nos ajuda lá nas nossas páginas do Instagram, do YouTube, Geriatria com Miola, né, nos fazendo produzir os conteúdos maravilhosos. E hoje também, né, ela é cuidadora da mãe dela, né, é a dona Salete, também nossa amiga, que tem doença de Alzheimer, mais especificamente uma variante da doença de Alzheimer, que é a atrofia cortical posterior. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vinda, Tita. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui na mesa sentada com vocês. E é um assunto que eu tenho muito orgulho, muito amor de falar, então acho que vai ser um bate-papo bem legal. Muito show. É isso aí. Então, vamos começar pelo início, né, Tita? É claro que a gente já conhece um pouquinho da história tua e da tua mãe, da tua família, mas os nossos ouvintes e seguidores que ainda não te conhecem, né? Tu poderia nos contar um pouquinho como é que foi o diagnóstico da tua mãe? Quando que ela foi diagnosticada? Então, pessoal, como o doutor Vinícius falou, Vini, né? Falou, a minha mãe, ela tem atrofia cortical posterior, que é um outro tipo de Alzheimer. Acho que o Vini pode explicar melhor ali, posteriormente, como é que acomete essa doença. Mas o que acontece, principalmente, acarreta numa perda de visão. Não é bem uma perda de visão, mas a pessoa acaba ficando cega, né? Então, por conta disso, o diagnóstico ou até a gente perceber o Alzheimer foi um pouquinho mais difícil, porque os primeiros sintomas, os primeiros sinais foi a perda de visão. Então, o que a gente acomete? O que a gente acaba fazendo é indo num oftalmo, né? Porque, para mim, a minha mãe não estava enxergando direito e não tendo Alzheimer, né? Não aparecendo um Alzheimer, né? Então, aí, os primeiros médicos, assim, especialistas que a gente foi atrás, foi realmente um oftalmo para ver da questão da visão. E também o que dificultou um pouquinho esse diagnóstico dela foi também porque foi muito cedo. Minha mãe foi diagnosticada mesmo, depois de todos os médicos que a gente passou. A minha mãe tinha em torno de 59, 60 anos, o que é muito jovem pra gente, né? Então, por conta disso, o diagnóstico dela a gente demorou um pouquinho mais para ser feito, né? Primeiro por conta da visão, que os primeiros sintomas foi a perda de visão, e depois por conta da idade, né? Dela ser muito nova. Então, eu acho que você pode falar um pouquinho da atrofia, Vini, para explicar mais. Na realidade, só para o pessoal entender, é uma variante da doença de Alzheimer que acaba cometendo mais o lobo occipital, que é, né, não é comumente acometido na variante normal, na tradicional, que é a amnéstica, né? E o lobo occipital é responsável pelo processamento da visão, né? Então, é meio que isso, ela não processa adequadamente a imagem, né? O nervo óptico capta a imagem, mas quando ele chega no lobo occipital, lá atrás, o lobo occipital não consegue processar a imagem, né? Tipo, não Então, interpreta o que não tá interpreta vendo, bem, né? né? É Então, como, tipo... não é bem cegueira porque o olho tá enxergando. Sim, tá Processar, perfeito. O dela tá tá perfeito. O perfeito. problema é neurológico mesmo, né? E aí começa assim e depois vai evoluindo. Acho que isso é uma coisa que vai ser até interessante a gente comentar um pouco sobre a evolução depois, porque o inicial é bem diferente, né? Mas depois acaba ficando parecido com os outros. Bom, Tita, isso foi que ano? O diagnóstico? Vai fazer... Ela tinha 59, você vai fazer uns 6, 7 anos atrás já. 6, 7 anos, bastante tempo. Vai fazer. Tá. E tu Do tá... diagnóstico, né? Sim, do Os diagnóstico. sintomas ainda muito Sim, antes, mas como a gente falou, como eu te falei, né? A gente acabou demorando um pouquinho porque eram sintomas que não condiziam com o sim, que a sim. gente tinha. A gente já não tinha muito conhecimento sobre demência, sobre Alzheimer, enfim, né? Nossa, na época ainda, né?
aí ainda vem com sintomas dessa forma, então a gente nunca imaginou que poderia ser, né? Depois de estudo, de neuro, de oftalmo, de a gente fazer exames de visão e os médicos olharem pra gente e falar, não, mas a retina, tá tudo certo. tudo certo. não Ela é? Tá fazia lindo." exame nos olhos e o olho estava Sim, perfeito. Tava perfeito. Uhum. Dá para dizer que há 7 anos atrás, na época do diagnóstico, se falava menos no assunto, eu acho. Não sei se as redes sociais explodiram muito de lá para Nossa, cá, né? não. Mas Era aquele básico, né? Básico do se achava básico. pouco, né, na A pessoa internet vai até sobre perder isso. a memória. É, O que é memória, né? Às vezes a gente até esquece o que é memória. O sim, simples fato de você tomar um copo de água, a pessoa esquece como tomar um copo de água, né? Como fazer para tomar um copo de água, sim. né? A memória está relacionada a tudo. Então foi difícil por conta disso. Aí depois ainda que a gente foi, não estava entendendo direito, que daí a gente foi num neuro. Aí o neuro fez todos aqueles exames, né? Mini-mental e todos aqueles testes, enfim. Eu lembro que estava eu e meu irmão mais velho, né? O Leonardo. A gente foi até Curitiba. E aí estávamos nós três na sala junto com o médico e ele começou a fazer esses testes. Bom, para quem não sabe, minha mãe, além de tudo desses sintomas aí serem estranhos no começo, esses sinais, a minha mãe, ela foi professora, né? Trabalhou a vida inteira com pedagogia. Então, ela fez pós, além de graduanda, ela fez pós, então estudou, leu. Uma mulher que sempre gostou muito de ler, uma mulher vaidosa, né? Então, ela sempre se cuidou. E o cuidado é desde a alimentação, exercício físico, tudo que a doença diz, que a gente procura na internet, que diz que vai acometer um Alzheimer, porque a pessoa não a escolaridade baixa, ou enfim, é uma pessoa que não faz exercício físico, que não se alimenta bem. A minha mãe era o oposto disso. Minha mãe era professora, minha mãe tinha uma vida ativa incrível, com seus 40 e poucos anos, atividade física, e aí, do nada, virou uma chavinha que ela não conseguia mais fazer o básico, né? Que aí foi a questão do dirigir, ela já não tinha mais muita noção de espaçamento também, né? Então entrava no carro, não tinha a noção do tamanho daquele carro, para onde que tinha que ir, ré, frente, a questão do cozinhar, aí a questão da visão, se cortava muito, enfim, então por conta dessa tipo, ela era o contrário de tudo que falavam, não. Se você não for uma pessoa ativa, se você se alimentar mal, se você não fazer exercício, se você não trabalhar a tua cognição, não fazer leituras, não estudar, não procurar conhecimento, você não vai envelhecer bem. E minha mãe era o oposto. Então, por isso que foi um pouco mais difícil a parte do diagnóstico, né? E principalmente da aceitação, né? Sim. Da aceitação quanto dela, principalmente, né? Ela não aceitar um diagnóstico e da família também, né? Que foi bem complicado essa questão de você receber um diagnóstico de uma pessoa Sim, é jovem, né? E a jovem, princípio ativa, saudável, né? Do saudável. ponto de vista orgânico, a não ser neurológico, né? Isso. Isso é complexo. Mas aí, ok, acho que talvez falar sobre essa questão do diagnóstico seja interessante. Aí, bom, daí veio a notícia e aí como é que foi? Bom, dificuldade de aceitação, mas e aí, para que lado que vocês foram? Como é que foi isso? Daí, como eu estava falando anteriormente, a gente foi no consultório do doutor, ele começou a fazer aqueles testes que a gente tem conhecimento, minimento, enfim, o teste do relógio. E aquilo ali foi assustador para mim, porque eu olhava e falava, mãe, Muito ruim. ela não sabia em que ano ela estava. O básico. E a minha mãe era professora, sabe? Então aquilo lá, eu imaginei, porque quando ela recebeu o diagnóstico, ela ainda estava no começo, né? Da parte cognição. A visão já estava um pouco mais avançada. E foi assustador para mim, mas olhar para ela
e ela percebeu quanto estava difícil para ela fazer o básico, aquilo ali foi muito mais assustador. Porque ela percebia que ela não estava conseguindo fazer. E ela tinha noção que aquilo era fácil. Uhum. É um teste fácil. São Sim. testes fáceis, né? Então, essa parte de aceitação dela foi bem complicada, gente. Foi bem complicada mesmo por conta dela ser isso tudo que eu falei pra vocês, né? Aí como é que volta pra casa? Né? Volta pra casa tentando ter uma vida normal, né? Então conversamos entre família. Quando minha mãe foi diagnosticada, então ela ainda estava no início, né? Ela ainda era uma pessoa independente, conseguia fazer algumas coisas, né? E segue vida normal. Ela ainda conseguia fazer as caminhadas dela, enfim, né? Limpar a casa, brincar com os netos, enfim, ter alguma vida independente ainda. Então, beleza, vamos seguir vida normal. Conversamos com alguns outros psicólogos, até para a família entender melhor esse processo e como lidar com ela também. E aí, vida que segue. Só que aí, essa vida que segue, eu chegou num ponto que não, beleza, então vida que segue, minha mãe tá bem, tá tudo bem, a doença ainda tá na fase inicial, então eu acabei meio que fechando os olhos e tratando a minha mãe como a minha mãe de 50, de 45, 50 anos. E eu acabei exigindo dela coisas que ela já não conseguia mais. O que acabou frustrando ela, o que acabou me frustrando muito, né? E que foi totalmente errado, mas era um período de negação. Acho que todo mundo que recebe esse diagnóstico, independente da situação que você tá, situação familiar que você acaba tendo um período de negação. E todo mundo na minha família passou por isso, né? Então, principalmente a parte de negação, enfim. E aí a doença foi avançando, gente. A doença foi avançando. Por mais que a gente tenha ido pro inferno atrás de tratamento, atrás de cura, atrás de alguma coisa que conseguisse reverter a situação, por mais que a gente soubesse que não tem como reverter essa situação, a gente tentou. E a partir do momento que a gente percebeu que não, calma aí, a gente está exigindo muito dela. Então vamos fazer o básico e o básico bem feito. E é isso que a gente tem feito hoje, o básico bem feito. Show. A partir de que ano que tu começou a cuidar dela, assim, mais... Agora, em 2024, vai fazer um ano exatamente que eu parei de trabalhar, né? Eu trabalhava numa empresa, eu era gerente do setor de marketing da empresa onde eu trabalhava. E aí, acabei parando em dezembro de 2022. E aí, começo de 2023, eu comecei a cuidar dela. A priorizar o tratamento dela, né? Mas Isso. antes tu já participava muito ativamente de todo esse processo, né? Claro, com certeza, com certeza. E só aconteceu, chegamos à conclusão de que precisaria eu parar de trabalhar para cuidar dela, porque de fato não tinha mais condições de deixar ela sozinha, assim. Chegou um momento em que não dava mais. E aí fizemos uma reunião familiar e aí decidimos que seria hora de eu dar um tempo e cuidar dela. Tá, mas atualmente tem um caso particular que é a questão da visão, né? Que aí isso dificulta um pouco mais as coisas que já seriam difíceis, né? Então, tudo que já seria um pouco complexo fica um pouco mais, porque além dela ter dificuldade cognitiva, ela também não consegue enxergar, né? Processar adequadamente isso. Mas e o que aconteceu no decorrer ali? Quais foram as situações que fizeram vocês entender que não tinha mais, precisava ter esse cuidado mais robusto? Ó, Vini, o que virou a chavinha, cara, nunca vou esquecer, assim, foi antes de eu parar de trabalhar, então quem tomava conta dela era o meu pai.
Mas idoso não cuida de idoso, né? Não Vamos Nem deveria, é um né? idoso, nem é um idoso assim dos mais É, velhos, né? O teu pai, né? é verdade, Relativamente mas jovem, mas é tem a difícil. mesma idade que minha mãe, Mas verdade. é Mas difícil. mesmo assim, É difícil. idoso não cuida de idoso, né? Ah, meu pai envelheceu muito também nesses últimos anos por conta de estar muito preso. A minha mãe é ligado nesse serviço, então a gente tem que estar sempre de olho e tal, mesmo ela ainda tendo uma certa independência. Então, depois do diagnóstico, quem ficou mais próximo e ficou de olho nela foi o meu pai, né? Mas teve uma ocasião um pouquinho antes de eu decidir, porque foi uma decisão que eu tomei de cuidar dela, tá? Não foi ninguém que me obrigou a fazer isso, foi uma decisão que eu tomei. Foi porque houve uma semana em que meu pai foi viajar e, e 2022 foi um ano que eu trabalhei alucidamente, assim, tava muito louca trabalhando, enfim, eu quase não ficava em casa e tal, e eu não percebi o quanto a doença tinha avançado. E nesse final de semana, nessa semana, meu pai foi viajar e ele ficou, ó, filha, eu preciso que tu fique um pouco mais em casa, mas de manhã e de tarde tua mãe fica de boa, assistindo TV e tal, mas de noite que tu auxilia ela e tal, porque eu vou estar viajando. Não, tudo bem, claro, né? No segundo dia eu já entrei em pânico. Ela não conseguia escovar os dentes sozinha, assim, sabe? Pentear o cabelo. Não conseguia diferenciar o que era o shampoo e o que era o condicionador dentro do banho. Muito mais por conta da visão também, né? Eu fiquei apavorada. Mas como que ela fazia isso? Tipo, teu pai ajudava nessas coisas ou às vezes ele não se dava conta também que ela Não, não ele conseguia? ajudava, ele ajudava. Só que ele, no papel de pai, ele não queria apavorar a gente. Dizer, não, tua mãe tá ficando mal, a doença tá avançando, né? Ele, no papel de pai, ele quis pegar pra ele e não querer preocupar a gente, porque ele tava cuidando dela, sabe? Só que, como eu falei pra vocês, eu fechei o olho durante muito tempo, porque eu queria enxergar a minha mãe de anos atrás. Eu não queria ver a mãe da minha mãe do jeito que ela tava. Só que aquilo ali foi o momento que eu vi realmente o quanto minha mãe estava vulnerável, né? E aí foi aí que eu sentei, pensei, conversei bastante com ela, né? Tentei entender quais eram as dificuldades do dia a dia dela, enfim. E aí depois a gente sentou com a família e decidimos que eu ficaria até pro meu pai também ter um pouco mais de liberdade, né? Sim, porque senão ele que ia ficar. é, Ia ser muito desgastante pra ele também, né? Show. Mas quando tu fala assim que tu sentou e conversou com ela e perguntou pra ela das dificuldades dela, ela ainda tem assim a cognição suficiente para conseguir te dizer quais são as dificuldades que ela sente? Ela consegue articular assim os pensamentos para te dizer quais são as dificuldades que ela está sentindo? Olha, Helena, hoje em dia, há uns 2 meses, a doença deu uma boa avançada, assim, né? Mas quando eu sentei com ela, depois daquela semana lá que eu sentei com ela e conversei, ela conseguia falar, ela tinha uma dicção razoavelmente boa, né? Você tinha que falar de uma forma mais devagar com ela, mas ela entendia. E eu sentei e conversei, ó, mãe, eu percebi que você está tendo algumas dificuldades, como é que tá a tua visão? Eu colocava alguns objetos na frente dela e perguntava que cor que é, ou que objeto que é esse, sabe? Para mim ter uma ideia de como é que tava a situação dela, né? E aí a gente vai percebendo que, Uhum. enfim, um garfo já não era mais um garfo, né? Colocava um copo, tá, mãe, onde é que tá o copo na mesa? Ela não via o copo, né? Falei, mas gente, ela tá ficando um dia inteiro sem tomar água, praticamente, sabe? Sim, Porque não sim. enxerga um copo, porque não. Né? E aí, Então, quando são você essas iniciou, assim, coisas. quais foram as principais dificuldades, assim, no começo, ou adaptações que vocês tiveram que fazer no processo de cuidado? Como é que foi o começo, assim? Olha, ah,
tudo é questão de você entender que quem é cuidador, né? Foi uma coisa que eu aprendi já no primeiro mês ali, que não é a pessoa que você vai cuidar que tem que se adaptar a uma nova vida, é você que tem que se adaptar à vida de quem você cuida, né? Então, eu parei de trabalhar e eu queria fazer com que a minha mãe ficasse bem. Então, eu queria fazer exercício, eu queria fazer pintura, eu queria fazer fonoaudiologia, eu queria fazer tudo que vocês imaginam eu queria fazer. Então, ela que estava ali no mundinho dela, assistindo a TV dela, paradinha, fazendo as caminhadas dela sossegada. Chega eu ligada no 220. Mãe, vamos fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu Deus, a casa caiu, assim. Ela me mandou embora de casa. Ela veio pra cima de mim. Sai, eu tô bem confortável com a vidinha que eu tenho. Por que você tá fazendo isso? E o meu erro maior foi eu chegar pra ela. Isso é um conselho que eu dou. Óbvio, gente, eu vou fazer o que? 1 ano que eu tô cuidando da minha mãe. Então, o que eu tenho de bagagem é muito pouco perto de muita gente que já tá aí há muito tempo, né? Mas uma coisa que eu aprendi, e foi uma amiga minha, a Fran, que falou pra mim, quando eu falei com ela sobre essa dificuldade dela aceitar a minha ajuda, ela olhou pra mim e falou bem assim, Tita, muda a tua fala, muda o teu jeito. Não chegue pra tua mãe e fala, mãe, vamos fazer pilates? Vai ser bom pra ti, tu vai trabalhar tuas articulações, né? Senão daqui a pouco você não consegue mais caminhar. Eu vinha com um discurso de que eu ia salvar ela, que senão, se ela não fizesse isso, ela ia ficar cada vez pior e que ela tinha que fazer aquilo. E não. Aí, quando eu chegava nessa posição, ela não aceitava, ela não queria. Ela queria ficar a vidinha dela. Sentar na frente da televisão, porque estava cômodo. Como foi os últimos anos. E essa minha amiga falou bem assim, não fala desse jeito, fala o que vai fazer pra você. Você é filha. Se coloque na sua posição de filha. Quem é mãe jamais negaria alguma coisa para um filho. Ainda mais eu e a minha mãe, que temos uma ligação muito forte. Então, não troque a sua fala, troque a sua frase. Ao invés de você dizer, vamos fazer pilates porque vai ser bom pra você, mãe, eu vou começar a fazer pilates. Eu tô há muito tempo sentada, trabalho sentado o dia inteiro, babá. Se tu for comigo, sei lá, vou ganhar um desconto. Vamos comigo? Acho que vai ser bom pra você também. Vamos fazer uma aula teste, alguma coisa assim? Na hora. Tá, vamos. Isso aconteceu com a academia, com a caminhada, com mexer na plantinha, na terra, que ela já não queria mais mexer na terra. Tudo. Quando eu falava que eu queria fazer pra mim, porque ia ser bom pra mim, e que eu gostaria da companhia dela comigo, se ela gostaria de fazer também, ela começou a aceitar mais a minha ajuda. Então, foi essa viradinha de chave, assim, que mudou a nossa relação de mãe e filha, e não só de cuidador e cuidadora. Legal, né? Porque isso é uma dificuldade que todo mundo passa, né? Precisa tirar um pouquinho eles da zona de conforto, mas é difícil, né? Porque, eu vejo muito... vem aquela questão da... um pouco a apatia, né? Um pouco a dificuldade em fazer as coisas faz com que eles não queiram fazer, né? Então, e aí é aquela coisa, você fazendo junto também é uma coisa que ajuda, né? Porque tá vocês duas fazendo, né? Não é uma coisa que ela precisa fazer. Então, acho que isso tem muito a ver também. Sempre estimular, fazer junto, tá junto. É porque o papel do cuidador é aquela coisa. A partir do momento em que você se dispõe a fazer, né? É um papel que dá muito trabalho, né? Porque essas Não é coisas... só simplesmente fazer companhia. Exatamente, não é simplesmente fazer companhia. Tem que estar lá, tem que ajudar, tem que fazer as coisas juntos. E acho que muita gente, quando começa, não tem essa dimensão, né? Da dificuldade que tem que trabalhar, né? Não é estar lá pra ficar olhando o vozinho ficar assistindo TV, né? Não vai acontecer isso, não vai rolar. Não é a vida boa, né? Ninguém tá lá passando o dia no Instagram, né? O pessoal tem muita coisa pra fazer. Não é aquela coisa de você bater ponto, né? Você entra na empresa às 7, sai meio-dia.
entra 1h30, sai às 6 e vida que segue. Sim, depois Como que você sai da empresa, saiu, né? Saiu, né? É. Como cuidadora, eu acordo antes da minha mãe e durmo só depois que ela dorme. Sim. E Né? Então, no, no começo, então, ali, a comunicação de vocês estava um pouco mais tranquila, né? Porque às vezes se comunicar é uma coisa muito difícil, né? Com nossos pacientes que têm demência. Mas agora que tu falou que tá um pouco mais difícil, como é que é essa questão da comunicação, assim, muitas vezes que você precisa se comunicar? primeiro porque a dicção dela já não tá muito boa, assim. Então, ela acaba esquecendo muitas palavras, troca muitas letras. E aí, por conta disso, ela acaba se fechando, porque tem vergonha, né? Ela percebe que já tá com uma certa dificuldade de falar, então acaba falando menos. E dependendo da situação, por exemplo, eu tive um caso agora que ela acabou caindo, né? Infelizmente teve uma queda de pressão aí, com o calor que tá fazendo, caiu, machucou o braço. E ela meio que perdeu a noção, não, desculpa, ela estava meio desorientada, assim, né? Então, a gente chegava para ela e perguntava, tá, mas aonde que tá doendo? Ela tinha caído em cima de um braço e ela me apontava o outro braço, tá? Então, questão de, às vezes, alguma dor, ela não consegue identificar onde é que tá essa dor, ela tá com dor, mas ela não consegue identificar. E ela não tem mais aquela coisa dela escolher também, sabe? Ai, mãe, o que que tu quer fazer hoje? Ou o que que tu quer comer? Ou que roupa tu quer vestir? Cara, isso aí se abre um leque tão grande para uma pessoa que já não tem uma cognição muito boa. Então, você tem que dar estímulos mais curtos, quem sabe, né? Tipo, dar 2 ou 3 opções. Eu tento fazer bastante exercícios de fala, então, pego lá 200 palavras, e não são palavras difíceis, palavras fáceis que estão no dia a dia dela, enfim, para ela repetir 4, 5 vezes para mim, para ela separar algumas sílabas, às vezes ela sabe, às vezes ela se perde, né? Então, é essa estimulação. E a fala realmente está mais de esquecimento das palavras, ela está esquecendo as palavras e aí dificulta. E a conversa tem que ser uma conversa mais clara, mais leve. Se tem muitas pessoas na mesa, ela já não consegue acompanhar, né? Se tem muita gente falando ao mesmo tempo, tem que ser 1 ou 2 pessoas. Né? Então, é a gente se adaptar ao mundo dela agora, né? Sim, é bem fase moderada já, né? Já uma evolução... Bom, tem 9 anos de história, né? Então, já uma fase moderada avançada. Começou a pegar comunicação, né? Já tendo a alteração importante de linguagem, né? E essa hora dificulta mesmo, tem que se fazer. Essa, acho que tem um pouco o paciente que cognitivamente tem uma cognição boa, ele carrega também por mais tempo essa questão de conseguir ter uma autonomia maior e entender melhor as coisas, né? Acho que a tua mãe tem essa questão também. Eu vejo que às vezes o paciente que tem uma cognição, né, ensino superior, né, pós-graduação, você vê que demora mais para ele realmente não conseguir mais entender tanto as coisas. Então ela foi carregando isso por muito tempo, mas agora avançou mesmo, né? Então, Sim. Tanto que as primeiras dificuldades que tu relatou ali foram mais em decorrência da visão, né? E não. Ela talvez seria capaz de seguir com a sua autonomia por um pouco mais de tempo se ela enxergasse, né? Sim. Aliás, se ela conseguisse processar as imagens, né? E até uma hoje. coisa Né? interessante, assim, pra gente discutir, porque a gente fala muito que talvez o desconhecimento é uma das piores coisas da doença, né? Então as pessoas não conhecem, não entendem o que está acontecendo e por isso fica mais difícil, né? Como é que é essa situação? Hoje você tendo, né, uma gama de conhecimento assim bem boa, né? Vamos dizer assim, já tem um conhecimento bastante robusto sobre o cuidado e que lá atrás não tinha, né? Como é que você enxerga essa diferença, assim, de hoje você... O quanto que isso é importante, né? O quanto que talvez
claro que os erros lá de trás fazem parte do jogo e também tinham a ver com a falta de conhecimento, né? Mas como que isso teria tornado talvez as coisas um pouco melhores antes, se tivesse esse conhecimento que tem hoje e a importância disso? Nossa, Vini. Que nem se falou, os erros sempre vão acrescentar em alguma coisa. A gente sempre vai aprender com os erros, né? Mas a gente sofre tanto quando a gente erra com uma pessoa que a gente ama, que conhecimento nessa parte é tudo. Para quem é cuidador, de familiar, errar com eles é um cargo pesado, assim, sabe? Por isso que eu falo, por um tempo eu neguei a doença e tá, beleza, foi tranquilo, assim, né? Tá, não é neguei, eu entrei num luto, eu não aceitei direito, eu tratei a minha mãe como uma mulher de 40 a 45 anos, como eu queria que ela tivesse na época, né? E muita falha acarretou em coisas que trouxeram muito sofrimento para ela também, não só para mim, né? Então o conhecimento cara, ele deixa as coisas mais conhecimento e terapia. Terapia. Deixam tudo mais fácil, sabe? Então, eu entendo a minha posição de uma pessoa privilegiada, porque eu sei que eu sou privilegiada, né? Com a família que eu tenho, com a rede de apoio que eu tenho. Por mais que minha mãe esteja passando por tudo que ela está passando, a minha mãe ainda continua sendo uma pessoa maravilhosa. Eu aprendo todo dia com ela. Mas a falta de conhecimento, nesse quesito de cuidador, faz a gente se cobrar muito quando a gente percebeu que a gente erra, porque quem sofre é quem está doente. E ele já está doente, e ainda sofrer com um erro nosso, né? Então, acho que quando a gente opta por cuidar de alguém que a gente ama, a gente sempre vai querer dar o nosso melhor, né? Por mais que o nosso melhor, às vezes, não seja o melhor. Mas o conhecimento, gente, às vezes a gente pensa que é uma coisa tão básica, né? Um teste, uma brincadeira, uma atividade é tão básico, mas faz uma diferença tão grande que se eu tivesse pego de uma forma mais leve essa fala que a minha amiga me falou há 5 anos atrás para minha mãe, de não chegar para ela e falar: ai, mãe, vamos fazer, porque senão a doença daqui a pouco você não levanta mais, porque senão daqui a pouco você não fala mais. Ai, tenta ler isso aqui, meu Deus, olha isso aqui, como é que você não enxerga? Sabe? Por pura falta de conhecimento. Então, quem sofre pela falta de conhecimento, às vezes não é nem o cuidador. É a pessoa, é o familiar. E sofre, mas sofre de um jeito diferente, né? Com certeza o doente sofre mais, né? E a negação acho que é normal, né? Então isso é uma coisa que a gente não pode também querer tirar, né? Não, você tem que receber a notícia e abraçar e sai cantando Imagine e todo mundo feliz, né? Não é Se assim, né? alguém fez isso, pelo amor de Deus, dá receita. Então acho que também Ou a gente não manda pode. o nome, A gente, o número do terapeuta. exato, não pode querer simplificar demais o que é extremamente complexo, né? Então acho que o período de negação inicial ele faz parte do jogo. Agora, hoje é aquilo que a gente conversou, né? O conhecimento ele tá muito mais, tem muito mais informação, né? Então, para quem tá diante de um processo ou mesmo de dúvida ou de um diagnóstico recente, né? Ou recebeu o diagnóstico há poucos meses, acho que essa mensagem é importante, né? Que vai passar ali por um processo de negação, que seja curto, mas que entenda que a doença está aí, tem muito para ser feito, né? Especialmente do ponto de vista não farmacológico. Infelizmente, do ponto de vista farmacológico, a gente não tem tanta coisa para oferecer, especialmente que vá barrar a evolução da doença, né? Então, infelizmente, essa é a situação. A gente, né, precisa aceitar que os nossos tratamentos, eles são sintomáticos, né? Não vão barrar a evolução da doença, mas do ponto de vista não farmacológico, a gente tem muito para fazer, né? Então, acho que isso é bem importante, porque quanto antes a pessoa conseguir virar essa chave, mais fácil vai ficar para ela e para o familiar, né? Então, acho que isso é legal a gente comentar, né? Claro, com certeza. É isso aí.
Então, é muitas coisas pelo que você pode fazer, mas também tem muitas coisas que você não precisa fazer, né? Que você aprende, eu acho que ao longo dessa jornada de cuidado, né? Então, puxando aqui um pouquinho do nome do nosso curso, né? Que para quem ainda não conhece, nós temos então um curso que se chama Jornada de Cuidado, que aborda todos esses pontos, né? E ensina aos cuidadores, né, as melhores formas então de cuidar desde si mesmo, que a gente bate muito nesse martelo, que para cuidar de alguém você precisa estar bem consigo mesmo. Então, desde cuidar de si mesmo, como cuidar desse paciente desde a fase do diagnóstico até os momentos finais de vida, né? Então, por isso que se chama, inclusive, jornada de cuidado, né? Porque é toda uma jornada a ser percorrida. Mas quando eu falo as coisas que a gente não precisa fazer, né? É a questão do perder a paciência, a questão do explicar 1000 vezes para ele que ele está errado. Então, você não precisa estar sempre certo. Você pode aceitar muitas vezes que a pessoa não vai compreender, né? Então, você vai entender que essa pessoa ela está cometida por uma doença, que não é porque ela quer, né? Que ela está tendo aquela atitude, que não é porque ela quer, que ela esqueceu, né? Que ela não está fazendo aquilo para implicar contigo, que ela perguntou 10 vezes o que vai ser o almoço, porque ela simplesmente esqueceu mesmo, e você pode responder novamente que tem arroz, feijão e bife para comer. E respirar fundo e responder de novo, e responder de novo, e responder de novo. Porque não adianta você dizer, mãe, eu já te respondi. Porque aí o que vai acontecer? Ela vai dizer, não, você não me respondeu, não. E aí vai gerar uma briga, vai gerar um atrito, que é uma coisa que não precisa. Então, eu vejo às vezes as pessoas falarem no Instagram, hoje mesmo, antes da gente entrar aqui nesse episódio, eu li um comentário de uma pessoa falando ali que ela disse que o pai dela repete várias vezes a mesma coisa, mas que o pior não é o pai dela repetir. O pior é o pai dela não admitir que está repetindo. Mas, poxa, se ele tem demência, entendeu? Essa nitidamente é uma pessoa que tá precisando aprender um pouco mais sobre a doença, né? Para ela entender que não tem como o pai dela reconhecer que ele tá repetindo. Nesse momento, quem tá errada é ela, né? Não é ele que tá errado, né? Porque como é que ele vai reconhecer se ele tem uma demência? Ele não vai reconhecer que ele tá repetindo. Porque para ele, na cabeça dele, é a primeira vez que ele tá falando aquilo, né? Então, para vocês verem como, às vezes, é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples. É, tipo, não contestar a pessoa. Deixa a pessoa quieta. Repete. Você é a pessoa que está cognitivamente saudável. Então, você é a pessoa que tem que se comportar dessa forma, né? De parar, pensar, refletir, respirar e ir lá de novo. E repetir de novo, né? Nós somos amigos muito próximos da Tita e a gente sabe que ela, a cada 5 minutos, às vezes ela tem que fazer a mesma coisa de novo. Tem que ir lá mostrar a mesma coisa para a mãe dela de novo. Mas tinha a época da Castorina, a avó da Helena, que nós íamos visitar ela, que tem demência vascular também. E aí ela achava que a Helena era a mãe dela e que eu era o namorado da tua mãe, né? Querida da Castorina. Era bem engraçado, tadinha. Eu tenho um episódio dessa do almoço que você falou agora. Teve uma vez também que minha mãe perguntou o que ia ter de almoço. Aí foi uma, aí passou uns minutinhos depois, foi outra vez. Mas o que tu tá fazendo de almoço? O que tu tá fazendo de almoço? Aí eu sempre falava, né? Lá em casa é frango, arroz e legumes, que tem sempre, né? Tentamos ser fitness às vezes. E aí pediu 1, 2, 3 vezes, na quarta, na quinta vez, eu respondi que ia ser bife acebolado. Mudei. Pra ver o que ia ser, né? E ela aceitou de boa. Aí na outra vez, ela foi, no mesmo momento, passou, ela deu a caminhada dela ali ao redor da mesa, da cozinha ali, de novo. Mas que tu tá cozinhando pro almoço? Aí eu falei o que eu realmente estava fazendo, né? Que era o arroz, os legumes e o frango. Ela, ué, não era bife acebolado? Aí, ó. Aí tu para e pensa, respira.
Resolvi mudar. Daí é aquele momento que a pessoa pensa, mas quando tu quer, tu lembra, né? Ela queria vir pra ser Algumas bolado, partes né? ela pega, né? Que na época ela ainda pegava alguns pontos, ela esquecia, outros não, porque daí ela chegava pra mim assim, filha, eu sei que eu já te perguntei, mas é que eu esqueci. Aí ela fazia a pergunta que ela queria fazer, né? Então ela ainda tinha essa noção de perguntar, mas esqueceu a resposta, enfim, então tem que levar de uma forma leve, que nem a Helena falou. Se precisar repetir, repete. Né, o simples, o copo, ela falou, me alcança o copo verde, se o copo é vermelho, sim, você vai alcançar o copo da cor que ela falou. Enfim, isso se torna tão mais leve até para quem está cuidando que depois você... Cara, você começa a entender muita coisa depois que você entende a doença também, sabe? Entende a demência, entende a evolução, entende as fases, né? Isso é muito importante. O conhecimento, porque eu antes de ter esse conhecimento, de eu saber que existem fases, que existem episódios, que vai começar assim, assado, por mais que cada paciente é cada paciente, mas você já está preparado para aquela situação. Uma coisa que eu disse, eu não quero mais pisar em ovos com a minha mãe. Eu não quero mais errar, eu não quero mais pisar em ovos. Eu preciso estar preparada. E o conhecimento me deixou preparada. Então, estudem, vão em busca, rede de apoio, amigos, família, peçam ajuda, geriatras, né? Às vezes o próprio neuro, quando faz o diagnóstico, questiona, pergunta. Terapia, façam terapia. Boa, né? Quando a Tita fala isso aí sobre os médicos, né? Como eu vejo lá a quantidade de pessoas que nos enviam mensagem nas redes sociais, tirando dúvidas básicas, assim, dúvidas muito básicas que deveriam ter sido tiradas com o seu médico, tá? É óbvio que a gente tá lá nas redes sociais para ajudar as pessoas. Toda quarta-feira a gente abre uma caixinha de perguntas lá, que é o nosso quadro, né? Miola Responde, toda quarta de manhã. A gente está lá para responder essas dúvidas, mas tem algumas dúvidas que são específicas da pessoa e só quem pode responder, né, é o médico que está acompanhando aquela pessoa, que conhece o organismo daquela pessoa, que conhece aquele paciente, né? E aí tem muitas dúvidas básicas que muitas vezes a resposta é: converse com o seu médico, né? E assim, pessoal, vocês estão lá, mesmo que vocês estejam consultando pelo plano ou tá, né, no Sistema Único de Saúde, enfim, no momento em que você tá na frente daquele profissional, ele é o seu médico e ele tá lá para responder as tuas dúvidas. Então, teve uma dúvida, tem que perguntar. Não fique você também pisando em ovos na frente do profissional. Ele tá ali para te ajudar. E muitas pessoas falam, mas parece que ele não... que ele tá com pressa, que ele tá querendo acabar logo a consulta, ou que ele tá... ou eu tenho vergonha de perguntar. Não pode ter vergonha de perguntar. Porque se você tiver vergonha de perguntar, quem vai sofrer é o seu familiar. Ou é você em casa, quando chegar em casa e não souber o que fazer. Então, você tem que incomodar aquela pessoa lá, perguntar, mas por quê? Ou às vezes não é nem por mal, às vezes para o médico uma coisa é óbvia. Então vocês veem que aqui eu, né, toda hora eu pergunto para o Vinícius uma coisa, eu não sei o que é esse termo, me explica o que é isso, né? Porque eu sou leiga no assunto. Então vocês, né, como os acompanhantes diários dessa pessoa, vocês têm que estar por dentro de tudo isso. O médico falou um termo que vocês não entenderam? Opa, doutor, eu não sei o que é isso. O senhor pode me explicar? O senhor pode me explicar melhor como é que é? O que eu tenho que esperar pela frente, né? Então, se o médico, muitas vezes, para ele, às vezes aquilo é óbvio. E ele não sente a necessidade de explicar. Né? Claro, tem pessoas e pessoas, tem médico que gosta de conversar mais, que dá margem, né? Que dá muito assunto para o paciente, tem outros que já são mais calados, que já são mais introvertidos, que não falam tanto. Mas aí vai do papel de vocês de irem perguntando, né? Fazendo com que ele fale. A gente vive uma época de empoderamento do paciente, né? E acho que isso é bom, né?
o paciente ele tem que ser, de certa forma, empoderado, ou seja, buscar as informações, perguntar, né? E acho que essa questão que a Helena comentou é muito importante, porque as pessoas têm que trazer as dúvidas e têm que tirar na hora da consulta, né? Isso não só nesse caso, mas em qualquer outro caso, né? Quanto mais informação o paciente tem, mais fácil é a nossa vida como médico, né? Porque ele entende mais fácil as coisas, se ele entende melhor o tratamento, a chance dele aderir né, as terapêuticas, sejam farmacológicas ou não farmacológicas, é maior, né? Um paciente que não conhece a sua própria doença, né, não conhece o seu próprio tratamento, né, seja nesse caso ou em outro, ele tem uma chance menor, inclusive, de aderir ao tratamento, né? Então, essa questão é muito importante, tem que empoderar o paciente, né? Então, acho que isso é bem importante mesmo. Tita, deixa eu te pedir outra coisa. Essa é uma coisa engraçada, porque eu vejo. E isso é uma coisa que acontece muito com os cuidadores, né? No geral. Como é que tu se sente com relação a isso, que é o fato de delegar o cuidado, né? Quando não é você que tá lá. Como é que fica o coração? Sofre muito, já tá mais tranquilo, consegue delegar o cuidado, porque isso acontece muito na prática, né? A partir do momento em que alguma pessoa assume o cuidado, né, e claro que faz da melhor forma e provavelmente faz melhor do que muitas vezes outras pessoas, porque tá dedicada a isso, então a tendência é que cuide melhor, mas aí tem dificuldade em começar a delegar, né? E aí acaba virando aquela bola de neve, né? Só ela cuida, ela não deixa mais ninguém cuidar, e aí Só ela começa a se sabe estressar, cuidar. só ela sabe cuidar, e vira essa coisa. Como é que foi isso pra você? Tu ainda tem dificuldade em delegar, já tá mais Você tranquilo? pisou no meu calo agora, né? Mas isso cara, isso é muito tradicional, né? Ainda que você tá no. Bom, a gente sabe um pouco mais, mas fala um pouco sobre isso pra gente entender. É bizarro, mas, cara, como eu não sou mãe, né? Tenho 31 anos aí, até é estranho porque como a minha mãe foi o Alzheimer da minha mãe foi muito precoce, todos os grupos de apoio, né? Os cursos que já fiz, os cursos que você já fez, Vini, que eu participei, que estive junto, eu acho que eu sou a mais nova sempre. A cuidadora mais nova, a filha mais nova, digamos assim, né? A pessoa mais nova daquele grupo. Então eu não, né? Os filhos que eu tive até agora, eu fui mãe de pet, né? Mas pet é uma coisa. E cara, eu digo assim, ó, eu bato palma para as mamães que conseguem deixar os filhos na creche ou, enfim, quando são bebês e ir trabalhar tranquilamente, assim, porque em um ano que eu tô com a minha mãe, eu acho que no máximo eu fiquei fora uns 3 dias. E a única vez que eu fiquei fora 3 dias, eu jurei pra mim que eu não ia mais sair de casa. Erradíssima. Primeiro, porque, como você falou, obviamente ninguém vai cuidar dela que nem eu cuido. Ninguém. Porque eu tô ali. Eu acordo, eu Sim. faço café, a gente passa o dia. É como se fosse uma extensão de mim, já, sabe? E isso é um erro meu, porque eu acho que eu exijo dos meus familiares o mesmo que eu faço. Mas ninguém nunca vai fazer igual, sabe? Às vezes eles até fazem melhor, não do meu jeito, do jeitinho deles. Mas isso é um erro que eu acho que a maioria dos cuidadores cometem, assim, de você conseguir delegar isso. É um erro que eu até hoje, depois de um ano, eu não consigo. É muito difícil. Para mim, estar aqui hoje, né, já é difícil. Ficar tanto tempo fora de casa, enfim. Mas é porque é amor, é cuidado. Eu tenho uma rotina com ela que eu tenho medo de, se alguma coisa sair do que eu já tenho feito com ela há tanto tempo e não der certo, eu me culpar muito por isso, né? Então, é errado, errado. Estou tentando tratar na terapia. Essa parte ainda não está dando certo. Mas vamos tentar ainda, tem terapia para fazer. Mas é complicado, cuidadora, de você delegar isso para outras pessoas, para você ter uma vida social, para você conseguir sair de casa, aproveitar um pouquinho, é
é pesado, assim. É difícil, Não né? é A gente fácil, assim, isso a por mais gente que eu sei que meu pai, meu irmão, meus irmãos estão ali para cuidar dela, é um pouquinho complicado, assim, porque primeiro que são homens, né? Eu venho de uma família que são homens. É eu, minha mãe, mais 3 homens. E homem é um bicho meio mais insensível, né? é diferente, é diferente. Vocês são Sim, é diferenciados. diferente. Não dá pra dizer Vocês que têm um olhar um quem pouquinho mais quer. fechado, não Não, tão é diferente. abrangente Homem e assim, sabe? mulher, cara, são E bichos até, diferentes. né, é fato, números aí para mostrar pra gente que a maioria dos cuidadores são mulheres. É Sim, muito sim. difícil você encontrar um filho homem que cuide da mãe ou do pai acamado, né, que tem certa demência. Porque os homens geralmente não têm esse olhar, essa sensibilidade mesmo, né? Então, e até porque é, é complicado, É diferente. não é Mas fácil. essa questão de delegar é muito complexo, né? E isso, às vezes, eu vejo que para algumas famílias, alguns cuidadores, é muito difícil, porque eles ficam doentes e não conseguem delegar para alguém, né? Então, Complicado. é a gente que chega no limite do estresse do cuidador, né? Da ansiedade e não consegue delegar funções para outras pessoas, né? Então é aquela coisa, né? A gente sabe que é difícil, a gente sabe, isso é um fato, né? A outra pessoa, ela não vai cuidar como você, não vai. Mas precisa de um tempo, né? Precisa de um período, um dia por semana, uma noite, para dar uma relaxada, porque Sim. é um trabalho muito desgastante, né? E essa questão é bem importante, Por né? isso Então, a importância de você ter uma rede de apoio, né? Eu tenho amigos, vocês dois estão inclusos nisso, que me fazem sair de casa, que me insistem para que eu ainda tenha essa minha vida social, enfim, vida ativa e tal. Há outros amigos meus também que insistem. Minha própria família fala, vai, sai, que a gente cuida dela, né? Você pratica exercícios regularmente, né? Tem o teu horário que é. Sim, eu tenho meu horáriozinho, que eles já sabem que é para sair, enfim. Mas não é por falta de rede de apoio, é por um apego mesmo. É apego que sim, a gente, sim. como cuidador, tem. E É, medo. e claro. Apego e medo. E tem, claro, os familiares que têm uma rede de apoio mais frágil, né, pessoal? Isso a gente não tá negando, mas assim, sempre há possibilidades, né, de encontrar rede de apoio. Às vezes, encontra a rede de apoio onde menos imagina, né? Então, tem que ir atrás, né? É, família, amigos, vizinhos, a igreja, a comunidade, qualquer pessoa que pode estar disponível e disposta, né? Aquela coisa, disponível e disposta. Ela tem que ter tempo, mas tem que querer ajudar também, né? Porque senão ela não vai fazer o trabalho nem minimamente direito. Mas que seja uma hora e pouco para você sair, fazer um exercício, fazer uma caminhada, é importante, né, pessoal? Então isso faz parte do cuidado. Vocês têm que lembrar de disponibilizar um tempo da vida para vocês, porque senão Claro, não fica. adianta você tentar cuidar de uma pessoa se você não está se cuidando, né? Então, Esse é o esse primeiro esse é o passo. primeiro Tanto o passo. profissional de saúde quanto o cuidador, né, para cuidar de outra pessoa, precisa estar bem consigo mesmo, senão não tem como cuidar. E aí essa questão é muito importante. A gente vai bater nessa tecla sempre aqui para que vocês se cuidem, senão dificulta todo o resto. Muito bem. Bom, eu acho que então já falamos bastante, né? Vamos se encaminhando para o final. Tita, eu queria escutar de ti, assim, queria que tu deixasse uma mensagem para os outros cuidadores que estão na mesma situação que tu, né? Ou que estão recebendo o diagnóstico dos seus familiares, dos seus pais, maridos, esposas, né? O que que tu diria para eles, assim, se tu pudesse deixar uma mensagem para esses familiares? Olha, Helena, que nem eu falei antes, então eu tô cuidando da minha mãe, vai fazer 1 ano, né? É, é muito pouco tempo, por mais que pareça que eu tô aí há muito tempo, mas a minha bagagem é pequena perto de tanta coisa que eu ainda vou vivenciar com ela, que eu ainda vou passar e que tantas outras pessoas já passaram, né? Mas eu acho que a base de tudo é amor. Amor e principalmente, gente, principalmente, eu olho para minha mãe todo dia, com empatia. Se coloque na posição da pessoa que está do outro lado, que está na tua frente, de quem você está cuidando.
Então, se você não gostaria que as pessoas erguessem a voz com você, falassem que você está fazendo birra, ou, enfim, qualquer situação que seja desagradável, não faça com ele o que não gostariam que fizesse com você. Então, a base de tudo é amor. É cuidar com amor, com respeito. Qualidade de vida para eles é extremamente importante, né? Fazer o básico, mas o básico bem feito. Às vezes tá estressado, chama um pouquinho para caminhar na rua, leva para dar uma volta no parque, para visitar um local que às vezes ele não lembra do recente, mas lembra muito do passado. Então, reviver o passado, eu converso com a minha mãe muito sobre o passado dela, sobre a infância, sobre a época que ela era professora. Isso faz um bem para ela, porque é o que ela viveu e o que ela lembra do que ela viveu, né? Às vezes eu falo, cara, vocês acham mesmo que eu queria tá ali todo dia fazendo a mesma coisa, com a minha rotina? Não, mas quando a gente coloca amor no que a gente faz, qualquer situação da vida, né? No nosso trabalho, reconhecimento, relacionamento, tudo flui de uma forma melhor. Então, acho que é isso, Helena, é colocar amor no cuidado e principalmente se colocar no lugar de quem a gente cuida. Muito bem, Muito bem. acho que é isso. Foi muito legal. Obrigado, Tita, pela presença. Obrigada. Se você quer deixar as redes ou não. Não. Ai, eu tenho Tá. vergonha. Mentira, se alguém quiser me seguir é le.bareta com 2 T's. Lá eu tento um pouco contar o meu dia a dia com a minha mãe, assim. Eu evito ainda porque eu sei que ela não gostaria muito de ser tão exposta, né? Principalmente eu acabo pensando um pouco nisso, né? Se colocando no lugar dela. Mas eu acho que é importante a gente passar isso para quem está mais próximo de mim também, dos meus amigos, dos meus familiares verem. Então, quem quiser seguir e conhecer a minha mãe maravilhosa, é le.bareta. Muito bem, pessoal. Vocês sigam nossas redes sociais. Então, Instagram, @geriatria com Miola, YouTube, Geriatria com Miola e TikTok. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aqui o vídeo. Se inscrevam no nosso canal e também lá nas plataformas de streaming, Spotify, Apple, Podcast e todos os outros, beleza? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada.